Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos. Uma temática que nós estamos trabalhando aqui na igreja. E uma mensagem que o Senhor compartilhou ao meu coração. E eu quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs que estão acompanhando esta live nessa noite. O Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 9. O versículo de número 14 ao 29. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar todo estes versículos na sua casa, através da sua Bíblia. Mas eu quero ler alguns textos chaves dentro deste versículo, onde nós podemos receber mais de Deus nessa noite, através da palavra do Senhor. O versículo de número 23 e 24. Marcos capítulo 9, dois versículos apenas. Marcos 9, versículo de número 23 e 24. Marcos 23 e 24. Marcos 23 e 24. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, queridos irmãos e irmãs que estão nessa noite assistindo esta live, ou porventura que vai assistir, pois ela vai ficar gravada. Eu quero abençoar mais vidas através da palavra do Senhor. Esses últimos dias o Senhor falou ao meu coração uma mensagem bem objetiva e direta para os dias atuais que nós nos encontramos, cujo tema é elementos fundamentais para crescer na fé. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E dentro destes elementos, eu quero citar cinco elementos fundamentais, que com toda certeza não são apenas este, existem mais elementos. Com toda certeza existem outros elementos que você poderia acrescentar, ou outro pastor poderia ministrar, mas eu quero compartilhar os cinco elementos que o Espírito Santo de Deus compartilhou ao meu coração para compartilhar com os amados irmãos. Dentro desses cinco elementos, que também podemos chamar de cinco chaves para abençoar a nossa vida, eu quero destacar o seguinte. Então vamos lá: a fé, a esperança, a confiança, a esperar, paciência. Então vamos lá: fé, esperança, confiança, esperar e paciência. Cinco elementos fundamentais para crescer na fé. Eu quero falar hoje sobre fé. Conforme nós lemos o texto de Marcos capítulo 9, versículo de número 23 e 24, nós encontramos um homem que tinha um filho que desde a sua infância se encontrava atribulado por espíritos malignos. Um jovem possesso, que desde a sua infância, cuja Bíblia fala que os espíritos levavam ele para a água, levavam ele para o fogo, faziam o que queriam com ele. Certa vez, Jesus estava passando e este homem buscou ajuda nos discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia fala que os discípulos não puderam ajudar a este homem para que ele possa ter recebido o milagre, para que ele possa ter recebido ali a libertação do seu filho. Porém, naquele exato momento que os discípulos tentaram expulsar os espíritos maus que estavam na vida daquele jovem, eles não conseguiram. Logo em seguida, Jesus vem até eles e eles vão até Jesus. Então este homem, ele faz um questionamento: Senhor, eu levei
o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E Jesus fez uma pergunta a ele: há quanto tempo eles estão... Há quanto tempo isto lhe sucede? Versículo 21. E o homem respondeu: desde a infância, respondeu ele. Queridos, preste atenção. Antes de Jesus operar o milagre, no versículo de número 19, ele vai falar: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Então preste atenção. Jesus aqui, ele dá uma repreensão a todos que se encontraram naquela ocasião. Pois o menino, ele estava passando por uma tribulação, estava passando por uma luta. Porém, o pai daquele homem, daquele rapaz, também se encontrava com uma dificuldade. Dificuldade esta que nós podemos encontrar no próprio versículo, quando ele vai falar com Jesus. E muitas das vezes, no versículo 22, o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, ele diz assim: eu creio. Olha o versículo de número 24. Eu creio. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Está claro que nesse exato momento a libertação, a cura, o milagre não chegou de imediato na vida desse jovem, porque o seu pai era incrédulo. Ele não acreditava, ele duvidava no seu coração. Ele cria apenas por fora, no seu exterior, mas interiormente havia uma dúvida muito grande, havia uma incredulidade. E foi-lhe necessário ele reconhecer diante do Senhor Jesus que ele não tinha fé para ver o milagre acontecendo, a libertação acontecendo no seu filho. Por quê? Porque automaticamente, no versículo de número 24, Marcos capítulo 9, versículo 24, ele diz: eu creio, porém, logo em seguida ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ele pediu ajuda para que o Senhor aumentasse a sua fé. Ora, por que será que ele fez esse pedido ao Senhor? Você pode observar que quando ele está falando com Jesus, Jesus responde para ele: se você pode, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, amado irmão, irmã que está ouvindo essa live nessa noite, por que para aquele homem, naquele exato momento, não tinha se tornado possível a libertação do seu filho? Está claro, querido. Antes de Jesus operar o milagre, Jesus teve que operar a libertação da incredulidade no pai deste jovem. Pois dentro dele havia uma incerteza, uma dúvida. Podemos conjecturar que talvez ele tivesse essa dúvida por acompanhar a luta do seu filho desde a sua infância. Mas se nós formos por esse ponto de vista, falar que este homem, a luta dele era tamanha, por isso ele já não tinha mais fé, vamos colocar assim como se fosse uma desculpa para ele não crer. Este homem, ele não poderia mais acreditar no seu milagre. Por quê? Porque há muitos anos o seu filho, ele se encontrava possesso. Porém, se eu lançar o meu olhar por essa linha de pensamento, eu vou estar ferindo os princípios da palavra de Deus. Porque, querido irmão e querida irmã, a Bíblia é clara, quando ela diz assim, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Então, automaticamente, quando eu duvido da palavra de Deus, eu ponho em dúvida o caráter de Deus, a essência de Deus. Eu ponho em dúvida o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé
E eu quero, nesses últimos dias, trazer uma palavra de fé para o teu coração. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero transmitir esta palavra, para que essa palavra, que é tão pequena, como diz a palavra, esse elemento, essa chave que é tão pequenininho, louvado seja Deus, estou sentindo a presença de Deus nessa noite. E eu tenho certeza que você que está acompanhando essa live, que está recebendo esta palavra nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro do teu coração uma chave que vai abençoar a tua vida para estes próximos dias, em nome do Senhor Jesus. E o medo, louvado seja Deus, a angústia, a aflição não vai predominar sobre a tua vida, não vai dominar, porque maior é o que está em nós, diz a palavra do Senhor. Então, este homem, ele era incrédulo, está escrito na palavra do Senhor. Não somente ele era incrédulo, como também a geração que estava ao lado dele, ladeado dele. Por quê? Porque no versículo 19 vai dizer assim: então Jesus lhe diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Veja bem, Jesus repreendeu a multidão, Jesus repreendeu o pai do menino, mas quando ele foi tratar com a família deste homem, o tratamento foi especial, foi diferente. Jesus não chegou com ele e ficou dando palavras duras apenas. Jesus olhou para ele e disse assim: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então a pergunta que eu quero nessa noite deixar para você é: você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Você ainda crê que o Senhor pode trazer a resposta para a sua oração? Você ainda crê que Deus pode abrir as portas que estão fechadas? Você ainda crê? Porque eu estava falando, se nós ficarmos pensando nas lutas que nós passamos, nas adversidades que nós passamos, se nós formos usarmos as lutas, as adversidades, os problemas, as aflições, as angústias que vêm sobre nós, para nos justificarmos diante de Deus, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, nós estamos anulando o profético de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos anulando a palavra de Deus na nossa vida. Sabe por quê, querido? Nós encontramos inúmeros exemplos na palavra do Senhor, de pessoas que passaram pelo vale da sombra e da morte, de pessoas que passaram por adversidade, que sofreram por muitos anos. A exemplo disso, nós encontramos aquela mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sangrava, e ela sangrava muito. Já era uma pessoa já cansada, pálida, já não tinha sangue suficiente para ter o seu vigor. E na cultura de Israel, uma mulher, quando ela estava nos seus dias, ela não podia comparecer no meio da sociedade. Mas um dia, a Bíblia diz que ela ouviu falar de quem? De Jesus, do Senhor Jesus. E a Bíblia diz o quê? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, automaticamente, ela ouviu a palavra de Deus. E quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, com toda certeza, o que foi transmitido a ela foi: vem alguém aí que se chama Jesus, e por onde ele passa, milagre acontece, libertação acontece, a cura chega, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, aleijados estão andando, e aquele que maltratava, aquele que defraudava, já não está mais fazendo isso. Está acontecendo coisas sobrenaturais ao lado do Senhor Jesus. E esta mulher ouviu, e a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, recurso, todo o seu dinheiro, suas economias com médicos, já tinha procurado ajuda com tudo e com todos, e a Bíblia fala que ela ia de mal a pior. Foi que um dia ela ouviu falar do Senhor Jesus, assim como você e eu já ouvimos falar, e estamos ouvindo mais uma vez nessa noite, através dessa palavra, através dessa live. E eu quero dizer para você
ouvir falar, todo mundo já ouviu. Me diga qual é o ser humano na face da terra que ainda não ouviu falar de Jesus. É muito difícil, pode ser que exista, mas a Bíblia diz que todos irão ouvir falar do nome do Senhor Jesus. Mas querido, preste atenção. A questão toda não é somente ouvir falar. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre Jó. E Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, mas agora eu te conheço na intimidade. Agora eu sei quem tu és. Ei, se você ainda crê na palavra de Deus, se você acredita nessa mensagem que é a palavra do eterno Deus, se você acredita na presença de Deus nessa noite, eu quero profetizar na tua vida que você vai sair do campo do ouvir falar e você vai conhecer a Jesus na intimidade. E quando você conhece Ele na intimidade, a sua fé, ela vai para um novo patamar. Você começa a andar sobre as águas, você sai da multidão e que fica ali recebendo ali os 5 pães e 2 peixes, e você entra como os 12 entraram com Jesus. Você vê o milagre da multiplicação acontecendo, e através da sua mão a multiplicação vai acontecendo, e você vai abençoando a multidão. E eu quero profetizar nessa noite que tem pessoas que estão assistindo esta live online, que estão acompanhando esta palavra, que Deus manda te dizer nessa noite que o Senhor te quer não mais no meio da multidão. O Senhor quer te usar para alimentar a multidão, para trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de paciência, uma palavra de confiança, uma palavra de esperar em Deus e crer que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então ela ouviu falar. Quando ela ouviu falar, ela tomou uma atitude. Preste bem atenção nesta noite em nome de Jesus. Qual foi a atitude dela? Ela enfrentou a multidão. E ela foi até Jesus. Ela foi na direção do seu milagre. Ela foi na direção da sua libertação. Meu amigo e irmão Ian Magno, um grande abraço no seu coração. Que Deus lhe abençoe a você e a sua família em nome de Jesus. Então, querido, preste atenção. Ela saiu do lugar da sua acomodação. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Nós temos 2 escolhas nesta vida: viver a vida toda se lamentando, chorando, dizendo que Deus não ama, que o Senhor não olha para mim, dizer que a minha luta, só eu passo por isso, é uma peleja muito grande, ficar pelos cantos chorando, se lamentando. Nós temos 2 escolhas a fazer. Ou a número 2, sair do lugar da acomodação, se erguer, louvado seja Deus, se colocar de pé e ir na direção do Senhor Jesus e pedir o milagre, tocar na orla do seu manto. E tudo isso nós fazemos pela fé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela tocou na orla do manto, ela tocou nas vestes do Senhor, como eu estou tocando aqui nesta camisa. E quando ela tocou, a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor parou, olhou e disse: quem me tocou? E a multidão apertava ele. Os seus discípulos olharam de um lado para o outro, disse assim: mestre, a multidão, ela está te comprimindo, a multidão está te apertando. E o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? E Jesus olha e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu glória, de mim saiu milagre. E eu tenho certeza, querido irmão, no que eu vou lhe falar, naquele momento ele fez uma leitura. Tem uma mulher no meio de nós que há 12 anos padecia de uma hemorragia, já tinha procurado ajuda em tudo quanto é lugar, mas hoje ela chegou diante de mim, e antes de eu falar para ela, antes de eu liberar o milagre, não foi necessário, porque a fé dela é tão grande em mim, e quanto a multidão não estava
crendo em Jesus, enquanto a multidão precisava receber uma palavra, alguém se levantou e disse assim: se eu tocar na orla do seu manto, se eu tocar somente nele, se eu for na direção dele, eu ficarei curada. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ei, você não está entendendo o que eu estou falando nessa noite. Tem pessoas que, para ver o milagre, para receber o milagre, ela precisa ver, ela precisa que alguém vá lá, faça alguma coisa. Mas tem uma outra pessoa que, quando o milagre vai acontecer, ela não precisa ver, ela toca pela fé, ela toca pela fé no Filho de Deus. Ela levanta-se em oração, ela dobra o joelho, ela entra na consagração e o milagre acontece em nome do Senhor Jesus. Quem me tocou? Foi o que Jesus falou. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Que Deus abençoe meu amigo e irmão Zenildo, meu filho na fé. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. De mim saiu virtude. Imagine você, uma mulher que poderia ter sido apedrejada, poderia ter sido pisoteada, porque uma multidão cercava Jesus. E ela levanta a sua mãozinha com muito medo e disse: Senhor, foi eu que te toquei, louvado seja Deus. Jesus olhou para ela e disse assim: ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz, tu já estás curada, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, querido irmão, ovelha, simpatizante do Evangelho, que crê na palavra de Deus, acredita, eu quero dizer para você nessa noite, o elemento fundamental para nós crescermos diante de Deus se chama fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que nele crê, é necessário que todo aquele que se chega diante de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador para o recompensar. Preste muita atenção. De fé no Senhor, que ele pode fazer o milagre, não quer dizer que ele vai fazer tudo por mim. Como nós fazemos uma brincadeira na igreja, tão ligado? Glória a Deus. Sei que os irmãos em casa nessa hora já deram uma risada, glória a Deus, aleluia. Tão ligado, igreja? Tá ligado? É um quebra-gelo, amém, irmãos? Então, ter fé no Senhor Jesus não significa dizer que ele vai fazer tudo por nós. Olha aí. Porque se nós acharmos que nós temos fé nele, isso implica dizer que ele tem que fazer tudo por nós. Escute o que eu vou lhe falar. Nós não entendemos nada e absolutamente nada da parte do reino de Deus nessa terra. Louvado seja Deus. Porque a nossa fé, a nossa esperança não pode estar somente nessa terra. É o que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo declarou: se a nossa esperança se limita apenas a essa terra em Cristo Jesus, nós somos os mais infelizes deste mundo. Então preste atenção. Eu tenho que entender que vai ter momento na minha caminhada que o Senhor vai fazer o milagre. Ele vai dar o sim e o amém. Mas eu tenho que compreender que vai chegar momento na minha caminhada que Deus também vai dar o não na minha direção. E quando ele falar não para mim, isso significa dizer que eu não tenho que parar a minha caminhada na terra. Eu tenho que continuar, porque o não de Deus significa dizer, o propósito pode ter encerrado nessa terra, mas eu quero lhe dizer que o propósito continua nos céus. Louvado seja Deus e agradecido seja o nome do Senhor. Então preste atenção, querido. A fé, ela não é para ser discutida. A fé é para ser exercida. Eu estou batendo nessa tecla nas lives que eu tenho gravado, que eu tenho ministrado, seja na igreja, ou seja aqui em casa. Porque, querido, preste atenção. Muitas das vezes nos encontramos com pessoas, e as pessoas elas começam a discutir sobre fé. Fica discutindo sobre religião, fica discutindo sobre conhecimento, fica discutindo sobre
Louvado seja Deus. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem é maior, quem é menor, quem opera, quem faz, quem prega bonito, quem canta bonito, isso não tem nada a ver. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, Jesus, ele veio a este mundo e trouxe para nós a luz no meio da escuridão. Ele veio para nos dar esperança. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos preparar. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. João 14:6. E quando um dia havia uma discussão entre os discípulos de João com os discípulos de Jesus, e os discípulos do Senhor Jesus chegaram e falaram assim: mestre, os discípulos de João chegaram: mestre, o discípulo deles está fazendo mais discípulos, batizando mais do que nós. João Batista olha e diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Sabe, se tem alguém que tem que ser acrescentado, que tem que crescer na nossa vida, que tem que ser louvado, que tem que ser honrado, que tem que ser glorificado, se tem um nome que tem que ser exaltado, se tem um nome que tem que ser engrandecido, se tem um nome que tem que ser, sabe, colocado no mais alto patamar desta vida, é o nome de Jesus. Quem faz o milagre acontecer na nossa vida não é o homem, não é as pessoas, mas é Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Quem é o dono do milagre é Jesus. Quem é o dono do céu é Jesus. Quem manda no inferno é Jesus. Quem manda na saúde é Jesus. Quem ordena a vitória é Jesus. Quem ordena a bênção é Jesus. Quem está no controle de todas as coisas é Jesus. Quem tem a nossa vida na palma das mãos é Jesus. Louvado seja Deus. É Ele que tem o controle de todas as coisas. E quando ele chegou diante daquele homem, o homem falou assim para ele: Senhor, muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se podes, olha o que ele diz: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele disse: se podes. Diferente da mulher do fluxo de sangue. Enquanto o homem teve a oportunidade de chegar até Jesus e falar: Senhor, aqui está o meu problema. Jesus vai se encontrar com o pai desse jovem possesso. Eu estou ministrando Marcos capítulo 9, para você que está aí acompanhando esta live. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, cuja Bíblia fala a cura de um jovem possesso. Enquanto este homem, o pai do rapaz, teve a oportunidade de chegar até Jesus e receber a cura, o milagre, mas ele ainda foi com dúvida no coração. Ele ainda teve ali, sabe, não teve fé para acreditar que Jesus ia fazer o milagre. Ele ainda foi com incredulidade. E querido, pasme nessa noite. Nos dias de hoje continua acontecendo isto. Ainda existe pessoas que duvidam do poder de Deus, que duvidam do nome de Jesus, que duvidam da graça, que duvidam da salvação, que duvidam que Deus amou e ama o mundo. Em um tempo de pandemia, ainda tem pessoas duvidando e falando: se Deus ama o mundo, porque toda esta pandemia, toda esta enfermidade, porque esta doença, é simples. Todas as vezes que nós nos questionamos, perguntamos, todas as vezes que nós estamos nos questionando, será que Deus ama mesmo a humanidade? Só basta nós lançarmos o olhar para a cruz. Porque na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano é perfeito, já está consumado. Como Jesus falou: tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que dizem, não sabem o que faz. Sabe, querido, e tem pessoas ainda nos dias de hoje que a oração da cruz está ecoando sobre essa terra, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas preste muita atenção, que esse tempo vai passar, ele vai acabar.
vai chegar um dia que o mesmo que hoje é o advogado se levantará como o juiz dessa terra. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que ainda se envergonha da pessoa do Senhor Jesus, ainda se envergonha do Evangelho, ainda se envergonha do reino de Deus, ainda tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de dizer que serve a Deus, ama mais os amigos do que a Jesus, ama mais os prazeres deste mundo do que a Jesus, ama mais esta terra do que ao Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra nessa noite, que Jesus falou que aquele que ama mais este mundo do que a Ele, não é digno dele. E não tem como a gente falar, não, eu amo a Jesus no meu coração, mas a fé sem obra é morta. Desculpe. A nossa fé, ela tem que ser declarada. Ela precisa ser falada nos quatro cantos dessa terra. Todos têm que saber que você serve a Deus. Todos têm que saber que você é um homem e uma mulher de Deus. O seu testemunho, por onde você passar, tem que ser declarada a sua fé em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos a testemunha de Deus sobre essa terra. Nós somos as testemunhas do Senhor, como diz em Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Aí, uma pergunta que você não precisa responder é você e Deus. Que testemunho nós estamos dando diante das pessoas? Então preste atenção. O elemento que eu estou compartilhando com você nessa noite é o elemento, a chave chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou falar de novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém vai dizer, pastor, eu tenho fé. Certo, glória a Deus, tem fé. Mas se eu tenho fé, eu não posso perder o controle das minhas emoções. Se eu tenho fé, eu não posso viver atribulado todo o tempo. Se eu tenho fé, eu não posso desconfiar do Senhor. Se eu tenho fé, eu não posso perder a esperança. Não sei se você está compreendendo o que eu estou lhe falando. Se eu tenho fé, eu tenho que ter paciência. Porque, querido, de nada adianta eu ter fé, mas eu não sei confiar no Senhor. Eu não sei esperar no Senhor. Eu perco a esperança em Deus. Preste atenção. E eu não tenho paciência. Então, elemento fundamental para crescer em Deus é o elemento chamado fé. Esse é o primeiro elemento que eu estou compartilhando nesta noite, nessa live, em nome de Jesus. Então, você tem fé? Então, se você tem fé, procure se comportar como um homem e uma mulher de fé. Ora, um homem e uma mulher de fé se comporta como um homem e uma mulher de fé. Que Deus é esse que você serve, que não tem capacidade de te proteger? Ora, se você não está confiando nesse Deus que você serve, que Ele não tem capacidade de lhe proteger, automaticamente é porque no lugar dessa fé está tendo uma incredulidade. No lugar dessa fé está tendo uma dúvida. E a dúvida é inimiga do nosso milagre. Quando eu duvido, eu estou anulando o profético de Deus na minha vida. Quando eu duvido, eu estou retrocedendo na fé. Eu preciso avançar em fé. Eu preciso crescer em fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Pastor, me ajuda. Me faz um favor. Como eu me torno um homem e uma mulher de fé? Ora, escute o que eu vou lhe falar. A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer a nossa pouca fé, a nossa falta de fé. Foi o que o homem falou. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Olha só, com lágrimas. Por que ele derramou lágrimas? É porque Jesus falou uma palavra que foi diretamente ao coração deste homem. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Aguce seus ouvidos espirituais.
antes de Jesus curar o rapaz e expulsar a casta de demônio que estava sobre ele, Jesus tratou logo com o pai do garoto. Pastor, por quê? Preste atenção. Nessa caminhada o Senhor nos ensina algumas coisas. Quando nós vamos orar por libertação, por cura, para que o mal seja expulso, é muito simples, querido, querida. Automaticamente não pode haver ali pessoas incrédulas. É por isso que quando o Senhor foi curar e ressuscitar a filha de Jairo, ele disse assim: entra somente Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da filha. E eles entraram. Por quê? Porque aonde tem incredulidade, aonde tem falta de fé, desânimo, pessimismo, tudo isto é morada de demônio, é local onde os demônios habitam. Por quê? Porque ele ama estas coisas. Porque ele sabe que uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa que vive opressa, uma pessoa que vive desanimada, abatida, uma pessoa que vive todo o tempo com uma visão, sabe, escusa, uma visão assim escura, né, que não consegue enxergar o milagre, ele sabe que essa pessoa é uma morada, é uma oficina, é uma casa onde ele pode habitar, porque mesmo que alguém ore, mesmo que alguém profetize, mesmo que alguém libere uma palavra, essa pessoa ela continua desacreditada. Não adianta orar, não adianta você liberar uma palavra, não adianta você ministrar, essa pessoa ela continua desacreditando e anulando o profético na sua vida. Então preste muita atenção. Eu tenho que repreender todo desânimo, eu tenho que repreender toda falta de fé, eu tenho que repreender todo pessimismo. Você tem que declarar palavras positivas, palavras que criam uma atmosfera profética, palavras que geram o milagre. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Pode ser que a casa esteja para cair, você vai declarar: em nome de Jesus, eu creio que Deus está no controle, e ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não venha dar seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, e nele eu esperarei no Deus da minha salvação. Então você precisa liberar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um ânimo. Você precisa se erguer em fé, porque quando você começa a criar essa geografia, e o ano de hoje que nós estamos vivendo é vivendo dias de Elias, criando uma atmosfera profética. Então, se eu sou profeta de Deus, se você é profeta, se você profetiza, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Com a boca que eu abro para profetizar, não pode sair da minha boca palavra de murmuração, não pode sair palavrão, palavra de baixo calão, não pode sair da minha boca uma água suja, tem que sair água limpa, tem que sair uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que levante aquele que está caído. Tem que sair, louvado seja Deus. Estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Deus está falando com alguém nessa live, em nome de Jesus. Abre a tua boca e declara dentro do teu lar uma palavra de fé para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho. Abençoe a tua casa. Abre a boca como o chofar de Deus dentro do teu lar e diga assim: eu creio em nome de Jesus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que a minha vida está guardada pelo Senhor. Eu creio que a minha vida pertence ao Senhor, que a minha família está protegida pela mão poderosa de Deus. Declare a palavra de Deus que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, em nome de Jesus. Então, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então o segredo está: eu creio, eu tenho fé. Então, elementos fundamentais para crescer com Deus, no reino de Deus, com Jesus. O primeiro elemento que eu estou ministrando hoje é o elemento chamado fé. Então, se você tem fé, tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero dizer para você nessa noite, que você tem promessa de Deus para a sua vida.
E aquele que te prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Aquele que te prometeu não é homem, Números 23:19. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. O que Deus te prometeu vai acontecer nesse ano. O que Deus te prometeu vai acontecer em nome de Jesus. O que Deus tem para ti vai acontecer em nome de Jesus. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, jamais passou pelo coração do homem, é o que Deus está preparando para você em nome de Jesus. Tem pessoas que estão pregando assim: nós já estamos vivendo os últimos dias, nós já vamos morrer, todo mundo vai morrer. E eu quero dizer para você: não ouça essa voz, porque essa não é a voz de Deus, essa não é a palavra de Deus, essa palavra não vem do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: você vai viver muito nessa terra, e o Senhor vai te usar muito nessa terra. Você será um canal de bênção nessa terra para abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus. Você vai viver muito, pode ter certeza, porque você está debaixo da promessa de Deus. E quem está guardado pela promessa de Deus, o Senhor protege, o Senhor guarda. E quem te guarda não dorme, diz a palavra. Aquele que te guarda, ele está com os olhos abertos. E os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Os olhos do Senhor, ele consegue enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Os olhos de Deus, eles estão atentos, está aberto na direção da tua vida. Pode ter certeza. A qualquer hora e a qualquer momento, a ordem do Senhor virá na tua direção. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Tem anjos de Deus te protegendo. Tem anjos de Deus te guardando. Tem anjos de Deus te dando livramento. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Tem anjo de Deus te protegendo onde você está nesse momento, em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Meu amigo, irmão, meu filho na fé, Ronaldo. Ronaldo, Deus é contigo aonde você está, e o Senhor já ordenou a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre, em nome de Jesus, pela fé. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o menino, o pai falou: ajuda-me, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não se preocupe se a sua fé estiver bem pouquinha. A Bíblia diz que, ainda que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, e nós dissermos ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Bem aqui atrás de mim, eu tenho um tubinho. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Estas sementes que aqui estão, estou tentando colocar o mais próximo da tela possível, ela focalizando. Veja bem, aí está a semente. Agora eu vou afastar. Agora veja na minha mão. Esta semente é uma amostra de um grão de mostarda. E eu quero tirar uma para mostrar para você. Eu tenho certeza que este ato profético que eu vou fazer, você não vai enxergar, mas você vai entender. Preste atenção nesse momento. Na palma da minha mão tem uma semente. E essa semente é o grão de mostarda. E assim diz o Senhor para ti hoje: assim é a tua fé. É essa fé que está na palma da minha mão, que é um grãozinho de mostarda, que é o suficiente para que a bênção do Senhor alcance a tua vida. Esse grão de mostarda, essa fé bem pequenininha, do tamanho deste grão de mostarda, que é a menor semente. Jesus falou: ainda que se a nossa fé
for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, não dá nem para... Tá aqui no meu dedo, ó. Bem pequenininha. Olha aí, ó. Aqui nesse dedo aqui, ó. É a menor semente. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus. Essa é a tua fé nessa noite. E Deus está mandando te dizer que é através dessa fé que você está tendo, é através dessa fé que Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. E eu vou, nessa noite, orar pela tua vida, para que Deus aumente a tua fé. Mas olha só, tamanho de um grão de mostarda, a menor semente. Assim é a tua fé. Pequena, né, pessoal? Pequena, né? Mas eu quero lhe dizer, não menospreze a sua fé, porque é através dessa fé que o milagre vai acontecer. Não menospreze. Ah, eu tenho tão pouca fé. Não menospreze. Apenas diga, como este homem falou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, se você não está tendo fé nessa noite, peça para o Senhor: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Louvado seja Deus. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Glória a Deus, Ronaldo. Dá para ver, meu pastor? Glória. Deus abençoe. Vitória, Deus abençoe também em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Então preste atenção. Mesmo que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte: ergue-te, lança-te no mar. A grande questão está em não duvidar. A dúvida, preste muita atenção. Eu estou finalizando esta palavra. A dúvida, preste muita atenção. A dúvida anula o milagre. Você pode escrever no comentário a seguinte frase: a dúvida anula o milagre. A dúvida, coloque aí no comentário: a dúvida anula o milagre. Então, você não pode ter dúvida daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que crer. Você tem que ter fé. O elemento fundamental é a fé. O elemento fundamental para crescer no reino de Deus é a fé. Quando o homem reconheceu que ele tinha pouca fé, ele chegou e disse assim, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. Ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Louvado seja Deus. Então, veja bem, depois que o Senhor curou o pai do jovem na sua falta de fé, ele olhou para o filho e repreendeu o espírito mau, a casta demoníaca que estava sobre ele, perturbando. E disse: nunca mais, olha a palavra que o Senhor falou: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você crê no que eu vou lhe falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Se você crer, receba no seu coração, em nome de Jesus. Nunca mais você será perturbado pelo mal, pelos demônios, perturbado por aflições, por angústia, por tudo aquilo que rouba a sua fé. Nunca mais a dúvida irá predominar no seu coração, porque se você pode crer, tudo é possível ao que crê, em nome de Jesus. Creia que o milagre vai acontecer. Creia que a vitória vai acontecer. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.
Deus está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero orar contigo nessa noite. Quero abençoar a tua vida. Quero agradecer por cada um que esteve comigo, está acompanhando nessa noite, esta live. E aqueles que vão acompanhá-la novamente, pois ela vai ficar salva. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida com uma oração, para que você possa nessa noite receber o refrigério, o bálsamo. E eu vou orar para que o Senhor aumente a sua fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Foi o pedido do pai do jovem possesso. Ajuda-me na minha falta de fé. E quando ele pediu, o Senhor, quando ele reconheceu a falta de fé, o Senhor o tocou, o Senhor o curou. E eu quero, nessa noite, lhe convidar a fechar seus olhos, aonde você está, e fazer uma oração comigo, em nome de Jesus, para a tua vida ser abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Então ore comigo, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entro, Senhor, na tua presença. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, tocando em cada coração, Pai, que está acompanhando esta noite, esta live. Que o Senhor venha visitando, que o Senhor venha aumentando a fé, que o Senhor venha repreendendo, em nome do Senhor Jesus, toda falta de fé. Aumente a fé, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor possa, meu Deus, ordenar o milagre, a vitória, a bênção. Que o Senhor derrame, Senhor, a cura, o refrigério, o bálsamo de Gileade. Eu apresento, meu Pai, a Ti, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, que está assistindo ou vai assistir, e que a Tua presença, ó Deus amado, aumente nos seus corações. Nessa noite, eu te peço, visite-os, ó Deus amado, e que o Senhor repreenda todo o mal. Ordena, Senhor, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Continue conosco, nos guardando e nos protegendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço no seu coração. Graça e paz.